Convido você a abrir sua Bíblia no texto que vamos meditar nessa noite. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Nós trabalharemos hoje com todo o capítulo. Nós faremos uma sequência aqui no livro de Êxodo, fazendo esse nosso primeiro culto baseado em Êxodo, capítulo 1. Depois nós vamos saltar alguns capítulos e trabalhar com todo o procedimento de Deus no meio do seu povo, em especial algumas passagens que são passagens chaves dentro do livro de Êxodo. Eu vou ler, portanto, Êxodo capítulo 1, todo o capítulo, uma leitura um tanto extensa, mas eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, Êxodo capítulo 1, do verso 1 até o 22. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém, irmãos, até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Oremos. Ó Deus de amor, muito obrigado pela tua palavra, que mostra que o Senhor, apesar das lutas e das dificuldades,
que o teu povo tem sofrido durante toda a nossa história, durante toda a história da humanidade. O Senhor se faz presente, o Senhor é o socorro, o Senhor é o instrumento que realmente, ó Deus, preserva, fortalece e anima aqueles que são teus. Nós sabemos, pela tua palavra, que o Senhor Jesus conhece a nossa tribulação, sabe, ó Deus, aquilo que estamos para sofrer e nos promete estar sempre conosco. Essa mesma promessa, ó Deus, é repetida em Hebreus, quando somos exortados a estarmos contentes, apesar das privações, reconhecendo que o melhor que temos é o fato da promessa do Senhor estar sempre conosco. O Senhor sempre esteve com o seu povo, Pai, nos momentos mais difíceis, e o Senhor tem estado conosco também nesses dias, e certamente estará com os seus servos e servas até a consumação final. Por isso, nos abençoe, ó Deus, na noite de hoje, no estudo da Tua Palavra, e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e sermos edificados pelo Senhor. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe a todos. Aqui nós temos a introdução do segundo livro de Moisés, mostrando como que a vida se tornou difícil para aquele povo e a estratégia dos egípcios em tentar enfraquecer o povo de Israel. Dentro da história do povo, nós vemos vários momentos onde a impiedade parece prevalecer. Se você olhar para as Escrituras, nós teremos não só esse contexto aqui com os egípcios, mas com os assírios, os sírios, os filisteus, os amorreus. Depois você tem os babilônicos, os medo-persas, os gregos, macedônios, os romanos. Depois ainda, na história após a vinda de Jesus, você tem perseguições dos próprios judeus contra o povo de Deus, a igreja do Senhor. Em alguns momentos parece que a impiedade parece prevalecer sobre a vida dos justos. Isso foi motivo, inclusive, de alguns salmos. Asaf trata dessa triste realidade no Salmo 73, quando diz que os seus próprios pés quase se desviaram, quase que ele tem um escorregadela na fé, porque ele ficou olhando para os ímpios, e parece que os ímpios prevalecem em muitas das situações. Aí lá no verso 17 do Salmo, ele diz, até que eu me atinei para o fim deles. Deus continua na história, e mesmo quando Deus permite que o seu povo passe por sofrimento e dificuldade, Ele é quem cuida, Ele é quem dirige, Ele é quem sustenta. E nós estamos aqui diante de uma situação, né? Desde o início de tudo, o inimigo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tenta destruir a semente santa. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que era a preservação da linhagem, de onde sairia o Messias, de onde sairia o Salvador, nós vemos em vários momentos Satanás levantando os seus instrumentos para tentar aniquilar essa possibilidade da vinda do filho ou do descendente da mulher. O povo que fora separado, escolhido por Deus, foi alvo, portanto, dessa ação do nosso inimigo. Foi assim com Adão e Eva, com a morte de Abel, foi assim com Jacó, foi assim com José do Egito, foi assim quando o povo entrou na terra prometida, foi assim com os descendentes de Israel. A história do povo de Israel é uma história de luta, de perseguição. Quando nós olhamos para a igreja cristã, a única certeza que temos que também o que está reservado para a igreja fiel também é perseguição, lutas e sofrimentos. Quando estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos em vários momentos o Senhor advertindo a sua igreja para estar atenta e permanecer fiel diante dos sofrimentos, das tribulações, das perseguições, pois os ímpios
que no texto que nós lemos, né, aqueles que se dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás, certamente se levantariam para perseguir e para trazer sofrimento para a igreja. Fora essas situações onde o Satanás usa de instrumentos humanos, de governantes, de pessoas que estão investidas de autoridade, como era o caso aqui, levantando Faraó para perseguir o povo, nós temos também os flagelos ou as situações que são adversas e que sobrevêm sobre todos nós. Logo, irmãos, a nossa vida aqui, como diz Salomão em Eclesiastes, parece que é um desequilíbrio na balança, onde os dias maus são muito maiores do que os dias de tranquilidade, de paz e de segurança. Mas a promessa que temos em todo esse contexto é que o Senhor não abandona os seus. Nunca, jamais Ele nos abandonará. A promessa é que Ele está sempre conosco. Que mesmo que a única certeza que temos é que dias ruins virão e que passaremos por dificuldades, também podemos e devemos nos assegurar na convicção plena de que o Senhor tem uma promessa clara, que nunca jamais abandonará e nunca jamais deixará os seus. Foi isso que aconteceu também com o povo de Israel. O diabo sempre tentou aniquilar o povo de Deus, em alguns momentos usando de astúcia, ludibriando, seduzindo, em outros momentos usando da tirania, como é o caso que nós vimos aqui, vários estratagemas do povo egípcio para tentar aniquilar, para tentar enfraquecer, diminuir o povo. Em outros momentos, inclusive, colocando práticas, leis imorais, e em várias situações culminando em brutalidade contra o povo escolhido de Deus, com perseguição e morte. E muitas vezes com tal brutalidade de ameaçar as crianças, como é o caso que nós vimos aqui, e que aponta também para aquilo que o próprio Cristo sofreu quando, nos dias do rei Herodes, também houve o decreto para se matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Irmãos, essa impiedade, de tempos em tempos, ela aparece de novo. Muitas vezes nós olhamos para a história do povo de Israel e vemos o quanto eles sofreram durante todos esses séculos. De tempos em tempos, nós vemos a tirania se levantar contra o povo de Israel e se levantar contra a verdadeira igreja de Cristo. Foi assim no período feudal, foi assim durante todo e cada século, principalmente após a Reforma Protestante, e é assim até hoje. Nós sabemos que a igreja perseguida, os cristãos, é o povo mais perseguido dos nossos dias e que tem passado por situações adversas. E mesmo nós que vivemos num país que tem um contexto diferente, onde há uma certa liberdade, temos ainda o privilégio de adorar o Senhor, nós temos travado outras lutas e que tem dificultado o avanço da verdadeira igreja. A igreja tem se tornado liberal, a igreja tem abraçado heresias, falsas doutrinas, e mesmo governos ímpios, governos que têm ideologias totalmente anticristãs, que reforçam ideias contrárias aos princípios da cultura judaico-cristã, tem muitas vezes tentado fazer com que essa igreja seja moldada ou amoldada a uma nova realidade e, de certa forma, se transforma numa perseguição também. Nós temos vivido isso, irmãos, é a nossa realidade. Então, ainda hoje, nós sabemos que é assim. Mesmo sob a autoridade universal de Jesus, que nós cremos que já reina, que já venceu, o dragão, como o Apocalipse apresenta, a antiga serpente, ela continua a agir de modo a tentar aniquilar o verdadeiro povo de Deus. A pior coisa que nós podemos fazer como verdadeiros crentes é desprezar o fato que estamos em uma luta constante contra o nosso inimigo. E que a nossa luta não é contra a carne, mas é sim essa luta espiritual. E que, portanto, todas as situações, irmãos, todos os governantes ímpios,
todas as leis, todos os decretos que acabam, inclusive, privando situações do nosso próprio direito, da liberdade e até da liberdade da pregação do Evangelho de modo claro, seja em qualquer país tirano ou até mesmo dentro de um contexto aparentemente democrático, mas que acaba abraçando leis injustas e ímpias, os cristãos têm sofrido. A revelação final nos apresenta isso de modo claro, né? Quando nós estudamos Apocalipse, isso fica claro. Jesus nos adverte, inclusive no texto que lemos na liturgia, a carta a Esmirna, a permanecermos fiéis diante das investidas do inimigo, seja qual for o aliado de Satanás que venha sobre nós. Seja o governo, seja a perseguição militar, seja as heresias, o engano, seja a sedução de um mundo que está preocupado tão somente em ter prazer, em satisfazer os seus próprios desejos. Seja qual for esse aliado, nós precisamos estar atentos. Mas como devemos então nos portar? Qual deve ser a nossa esperança diante desse mundo mau, onde muitas vezes a impiedade parece prevalecer? O que Deus faz em nosso favor? Porque existem situações que parece que Deus está em silêncio. Será? O que Deus tem feito em favor da sua igreja, do seu povo que está sendo perseguido e que está sendo aí alvo desses aliados de Satanás que tentam ludibriar, que tentam moldar, que tentam enfraquecer e diminuir a ação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Olhando para o contexto aqui descrito no início de Êxodo, nós vemos que ele começa tratando das gerações posteriores a de José do Egito, né? Nós vemos que José fora exaltado como administrador geral da nação e, portanto, a sua condição permitiu que a sua família, o seu pai Jacó e os seus irmãos se refugiassem no Egito. A Bíblia diz que da família de Jacó que subiu para o Egito, subiram ali 70 pessoas, fora José, que já estava lá. Então, 71 pessoas, né, fora a família de José, a esposa e os 2 filhos, obviamente. E a partir dessas 71 pessoas mencionadas aqui no capítulo 1, verso 5, né, está dito aí, todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70, e Jacó, porém, estava no Egito. Então, considerando Jacó 71, se você considerar a esposa e os filhos, Manassés e Efraim, então você tem aí mais 3 pessoas, 74 pessoas. Dessas 71 ou 74 pessoas, conforme você queira, Deus age de modo a transformar esse povo num grande povo. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda a opressão, apesar de toda a dificuldade. Eu quero que você acompanhe comigo, dê uma olhadinha comigo, lá no capítulo 12 de Êxodo, o verso de número 37, que trata da saída dos filhos de Israel do Egito. O verso 37 vai dizer: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. De 71, Deus levantou esse povo para somente homens, 600.000. Mesmo diante de toda a estratégia de Satanás aplicada através de Faraó para reduzir esse povo, para perseguir. Nós lemos no capítulo 1 de Êxodo que a estratégia era enfraquecer esse povo. Mas à medida que o ímpio vinha com estratégias e até mesmo com atitudes tiranas para aniquilar, Deus agia de modo a abençoar esse povo. E o texto nos diz, no verso 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito,
e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, diante de toda a opressão de Satanás, diante de toda a ação, usando aqui a figura do líder do Egito, de Faraó, que perseguiu e que se levantou com uma estratégia contra o povo de Israel, Deus lhes fez fecundos e lhes multiplicou. Podemos ver que aqueles que deram acolhida ao povo de Israel, quando a família de Jacó foram, né, para lá, as 70 pessoas, agora se tornam os perseguidores. Naquele momento, José havia se transformado um dos maiores administradores, com uma estratégia fabulosa vinda do próprio Deus para preservar os egípcios e todo o resto do mundo. Logo, a vinda do povo de Israel para o Egito era algo que estava trazendo benefício para o Egito. Mas a partir do momento que Deus começou a abençoar o povo, os egípcios começam a persegui-los. A partir do momento que eles começam a crescer, os egípcios, com medo deles se levantarem em guerra, começam a perseguir. Aquela geração havia morrido, é o que diz o verso 6 até o verso 8, né? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e agora uma nova condição havia sido estabelecida, um novo faraó. Israel passa a ser uma ameaça aos olhos do novo rei, e isso impulsionou, portanto, o Egito a levantar forte perseguição contra o povo de Deus. Irmãos, a igreja cristã também tem sofrido dessa forma. Desde o início do cristianismo, um povo simples, um povo humilde, mas que acabou sendo alvo de grandes perseguições porque era visto por aqueles que estavam no poder como uma grande ameaça. Foi visto como uma ameaça pelo próprio povo judeu, depois foi visto como uma ameaça pelo Império Romano, e depois, mesmo com o passar dos anos, aqueles que se diziam cristãos dentro de um sistema já de sincretismo religioso também se levantaram contra os verdadeiros crentes, quanto aqueles que assumiam um compromisso sincero e verdadeiro com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Israel, portanto, no contexto aqui de Êxodo, se tornou uma ameaça aos olhos do novo rei, e ele se levanta em perseguição contra o povo. Vamos pensar nesse contexto e vamos ver como que devemos nos portar diante dessa situação. Imagine você fazendo parte de um povo separado, um povo escolhido de Deus para viver uma vida conforme a vontade do Senhor, e de repente se levanta uma grande perseguição, onde os ímpios se levantam para tentarem nos enfraquecer, tentar nos aniquilar, tentar nos perseguir em todos os sentidos. O que se deve fazer quando nós somos alvos da perseguição do ímpio? E trazendo talvez para uma realidade bem menor, o que fazer quando, dentro do meu contexto de vida, dentro do meu trabalho, dentro de um círculo menor, eu sou o único crente, e aí o meu patrão, o meu encarregado, meus colegas de trabalho se levantam contra mim e começam a agir de modo ímpio e perseguindo, justamente pelo simples fato de eu querer fazer as coisas certas, andar em comunhão com Deus, em glorificar o meu Deus, que é a fonte da minha existência. O que eu devo fazer diante dessa perseguição? E o melhor, o que Deus fará em meu favor e o que Deus fará em favor do seu povo, seja de um contexto de perseguição maior, ou o que Deus fará em relação à minha vida, dentro desse contexto micro, que muitas vezes eu posso estar passando também, onde as pessoas se levantam no trabalho, até mesmo na família, quando eu sou o único crente, quando eu sou aquele que está ali tentando pregar o evangelho e viver de uma maneira a glorificar a Deus, num contexto familiar que todo mundo é ímpio, que todo mundo tem uma vida longe de Deus, e que pelo simples fato de eu assumir um compromisso com Deus, eu passo a ser visto agora como um inimigo dentro da minha própria casa, como alguém que deve ser deixado de lado, e até mesmo as pessoas se levantam para tentar me derrubar, para tentar me enfraquecer e para enfraquecer a minha comunhão com Deus.
respondendo a tais questões, Moisés vai tratar disso em todo o Êxodo, mostrando que Deus estaria com o povo. E ele então vai falar aqui para esse povo que Deus age em favor dos seus, mesmo diante da perseguição dos ímpios. Então, o tema, um pouquinho grandioso aí, mas as ações de Deus para nos abençoar em meio às ações dos ímpios para nos prejudicar. Como que é essa relação onde quando nós temos ímpios se levantando para nos prejudicar, o que Deus faz? E Moisés vai mostrar que Deus vai agir, como a sua promessa em nos preservar e nos guardar, ele vai nos agir. E enquanto os ímpios se levantam para nos prejudicar, Deus, na sua misericórdia, graça e no seu amor, se levanta para nos abençoar. Parece que quanto mais o ímpio se levanta, quanto mais o ímpio cria as estratégias para nos prejudicar, Deus reverte tudo isso em bênção para o nosso engrandecimento. É isso que nós podemos aprender aqui com Moisés e é isso que você precisa crer quando estiver passando por situações de perseguição, de tribulação e de dificuldade, principalmente quando o ímpio está te ameaçando. Deus transforma a ação do ímpio para te prejudicar em ações reais para nos abençoar. Eles querem puxar o nosso tapete, mas como a gente brinca, né? Nós caímos para cima, né? Porque Deus nos coloca num patamar acima. O ímpio ele quer nos destruir, ele quer nos ver abaixo, ele quer nos tirar de cena e de repente Deus nos coloca numa posição que só Ele pode nos colocar, porque é fruto da sua ação de abençoar. É nisso que nós precisamos crer. Se nós estamos de fato servindo a um Deus dentro do propósito eterno desse Senhor, mesmo que o ímpio se levante, Deus estará conosco. Deus sempre há de nos abençoar. E por isso ele diz, não tema. Não temas, inclusive, o sofrimento que haverás de passar. Mesmo que Satanás, debaixo da permissão de Deus, nos conduza à prisão e à perseguição que possas a nos levar até para a morte, Deus sempre tem algo melhor para nós. Mesmo porque a vida eterna é incomparavelmente melhor do que qualquer outra situação. Quando nós estamos vivendo em privações, a palavra de Deus diz, olha, contente com aquilo que tendes, lembrando que o Senhor está com você. Ele nunca jamais te deixará, nunca jamais te abandonará. E Ele vai reverter toda a ação dos ímpios para te prejudicar em ações para nos abençoar. Isso, irmãos, é a promessa que a palavra de Deus nos traz. Porque mesmo quando nós olhamos para os apóstolos e todo o sofrimento, toda a perseguição que aqueles homens tinham e sofriam, isso conduzia a igreja simplesmente a crescer cada vez mais. Mesmo o sangue de Estevão serviu para conduzir Paulo e tantos outros a abraçarem a fé em Cristo. Então, mesmo diante da mais terrível perseguição e de uma ação dos ímpios para nos prejudicar, Deus usa tudo isso para nos abençoar, para nos engrandecer e para nos conduzir a estarmos no centro da sua vontade e desfrutando do seu cuidado. É isso que Moisés vem nos ensinar nessa noite. Por isso, tratando disso, eu quero simplesmente chamar a sua atenção para alguns pontos que Êxodo, capítulo 1, nos mostra. Dentro dessa ação de Deus para nos abençoar, mesmo quando o ímpio quer nos derrubar, nós vemos aqui no contexto que o ímpio se levantou para enfraquecer o povo. E o verso 7 e o verso 10 diz que Deus fez aquele povo se tornar fecundos. Deus torna fecundos, ou nos torna fecundos diante da astúcia do ímpio. O ímpio veio e colocou pesada tirania sobre esse povo, pesado trabalho sobre eles, de modo que, dessa forma, eles não tivessem condições de crescer ou de viver em família. Mas Deus fez com que eles se multiplicassem. O verso 7 diz, mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O verso 10 também diz, olha a astúcia do ímpio. Eia,
usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. A visão do ímpio era colocar peso sobre o povo de Deus, fazer com que a escravidão se tornasse algo cada vez mais severo, para que esse povo não crescesse. É a ideia, olha, se eles vão estar vivendo uma vida dura, de perseguição, de sofrimento, de escravidão, ninguém vai querer ter filho. Mas é Deus quem abre e fecha a madre. Isso fica claro quando Deus, para abençoar as parteiras, o texto diz que a bênção de Deus sobre as parteiras foi justamente que elas constituíssem uma família. Veja aí o que diz o verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele, ou seja, Deus, lhes constituiu família. Um contexto mais específico do Antigo Testamento, o fato de constituir família, ter filhos e ser fecundos e multiplicar era uma demonstração clara da bênção de Deus. Enquanto os ímpios queriam que o povo de Israel se enfraquecesse e deixasse de se multiplicar, Deus os tornava cada vez mais fecundos. Foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram, grandemente se fortaleceram, apesar da astúcia do inimigo para que eles não se multiplicassem. Enquanto que o ímpio age com astúcia contra nós, Deus reverte isso em bênção. Deus nos torna fecundos, que aqui é sinônimo de Deus nos tornar bem-sucedidos. As pessoas tentam nos atrapalhar, as pessoas tentam colocar obstáculos diante de nós, aumentam as perseguições, as dificuldades, as lutas, mas Deus abre outras portas, Deus nos faz bem-sucedidos, apesar do ímpio, porque Deus é que está no controle. A promessa de Deus em nos guardar, em estar conosco, em nos fortalecer, em nos acompanhar, prevalece mesmo quando todo mundo ímpio se levanta contra nós. É assim que nós aprendemos e vemos na história do povo de Deus. É assim que nós vemos de um modo especial aqui no capítulo 1 de Êxodo. O faraó se levantando e Deus permitindo que o povo de Israel se fortalecesse. No contexto, como eu já disse, o número de filhos era sinônimo de fertilidade, de bênção, de força, de possibilidade de superioridade contra os inimigos. E Faraó já sabia disso. Só que o que ele não sabia é que Deus estava com o povo de Israel. E que toda a estratégia para diminuir o povo de Israel, na verdade, seria utilizado para abençoar o povo de Israel, de modo que eles se tornassem cada vez mais fecundos e cada vez mais fortes, cada vez em maior número. Primeira coisa que eu quero, então, que você lembre é que quando o ímpio se levanta contigo para te derrubar, Deus age para te abençoar, te tornando fecundo, te tornando bem-sucedido, te tornando uma pessoa que se multiplica, ou seja, que é abençoado. Isso acontece em várias situações. Muitas vezes nós vemos dentro de um contexto de família as pessoas querendo ver a nossa situação cada vez pior pelo simples fato de sermos crentes e Deus vem e nos abençoa. Nós vemos isso na empresa, muitas vezes nós vemos isso no nosso trabalho, até mesmo com o governo que muitas vezes colocam pesos a mais sobre nós e de repente Deus abre outras portas e nós somos abençoados, porque Deus promete estar sempre com os seus. E quando os ímpios se levantam contra nós, Deus se faz a nossa justiça. A nossa vingança vem dele. A ação soberana é do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, eu vejo que a ação de Deus para nos abençoar, apesar da ação do ímpio, para nos trazer situações de desconforto, nos fortalece, né? Diante dessa tirania. Vamos ver aí o que diz do verso 11 até o verso 14. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para, veja o termo aqui, os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam,
tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam, ou seja, os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, esses mesmos egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam. Veja que os ímpios, eles tentam aumentar a carga, aumentar a opressão, a tribulação, aumentar a perseguição, pensando que dessa forma nós vamos desistir, nós vamos desanimar, nós vamos pedir arrego, mas ao mesmo tempo que Deus permite o aumento da perseguição, da tirania, do ímpio sobre a nossa vida, Ele nos fortalece. E há um registro interessante de comparação, quanto no verso 12, que diz: quanto mais o afligiam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, mais eles se fortaleciam. Parecia que a tirania servia como alimento para o povo de Deus se fortalecer. É desse modo que nós vemos. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Deus nos fortalece em toda e qualquer situação. O povo de Deus, irmãos, nós sabemos que não está isento das investidas do inimigo, sejam através do aliado que for, né? Seja através do governo, seja através da perseguição bélica, seja através do assédio desse mundo tenebroso, não importa. Mas nós podemos contar que não teremos tribulação além das nossas forças. E à medida que a tribulação aumente, Deus também aumentará certamente a nossa força e a nossa capacidade de suportar toda e qualquer. Porque Deus sempre nos fortalecerá para aguentar o tranco que for. É assim que nós vemos. A palavra do Senhor em muitos momentos nos diz que o Senhor é a nossa força. Nele está a nossa segurança. O apóstolo Paulo em muitos momentos diz: em tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto, quando Paulo usa lá em Filipenses para dizer isso, olha, eu sei tanto passar a situação de adversidade como a situação de prosperidade. A situação de grandes recursos ou a falta de tudo. E por isso eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma ideia que o autor aos Hebreus diz: olha, contentais com o que tendes, porque você tem o Senhor, e é isso que importa. É Deus que te fortalece. Mesmo que as dificuldades se aumentem, Deus vai aumentar a sua fé, Deus vai aumentar a sua força, Deus vai aumentar a sua capacidade de resistir a isso. A ti cabe tão somente ser forte, ser corajoso, ser fiel até o fim, e Ele te dará a coroa da vida. É essa a promessa que Ele nos traz também no Apocalipse. Então, dentro dessa ação tirana para nos perseguir e para nos abater, nós vemos Deus, ao mesmo tempo, agindo de modo a nos fortalecer, a nos preparar para suportar as tribulações, as perseguições, as dificuldades, seja no âmbito familiar, no trabalho, no contexto social e até mesmo no contexto de mundo. Terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo está aí a partir do verso 15, né? Que à medida que os ímpios se levantam com a sua impiedade contra nós, Deus nos livra dessas brutalidades. E aí Deus pode usar meios, usar a ação mediata, que é através de meios, ou imediata, sem meio algum. Ele pode agir de um modo sobrenatural, miraculoso, ou pode agir através de parteiras que vão temer a ele e não vão executar a tarefa que Faraó pede para elas fazerem. Então, pode ser através da instrumentalidade de alguém, ou pode ser através da ação sobrenatural. Mas a promessa é que Deus nos livrará. A palavra do Senhor nos aponta para isso. Você vai depois, na sequência, no capítulo 2, ver a situação do nascimento de Moisés. Depois que Faraó decretou que todas as crianças, os meninos, deveriam ser mortos,
Deus livra ele através de uma maneira inusitada, onde a própria mãe prepara todo um cestinho, coloca com betume, tudo direitinho, espera a filha de Faraó ir se banhar no rio e manda o cestinho de modo que a filha de Faraó use, e aí a filha do inimigo se torna a protetora de Moisés. Veja, Deus usa meios para nos livrar da brutalidade. Isso fica claro no fato da preservação do povo de Israel e de um modo mais específico na libertação, no livramento sobre a vida de Moisés, que você vai observar se ler aí o capítulo 2. Então, Faraó deu a ordem, matai-os. Né? Verso 16 diz, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, se for menino, matai-o. Mas Deus usa essas mulheres, que Deus ainda faz questão de revelar a Moisés os nomes delas. Sifrá e Puá. Deus usa essas duas mulheres que temiam a Deus para livrar os meninos da brutalidade dos ímpios. E Deus, inclusive, faz bem a essas parteiras e o povo continua a aumentar e se tornar muito forte. O verso 20 diz, e Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E se tornou muito forte. Deus usa meios para nos livrar, irmãos. E desde sempre, diante do sofrimento do povo de Deus, com muitas vezes ações brutais dos ímpios, e como eu já disse na nossa introdução, hoje não é diferente, porque os cristãos estão sujeitos a sofrer brutalidade, inclusive morte. Já existem pesquisas que dizem que desde o último século, os cristãos são o grupo mais perseguido e que mais morrem hoje no mundo, principalmente num contexto de Oriente Médio, de África e Ásia. Então, nós vemos situações de extrema perseguição sobre o povo de Deus. E aí você diz, mas e aí Deus tem livrado esse povo? Se não passou pela sua cabeça que a morte física é um livramento, irmãos? Porque como Jesus disse lá em Apocalipse, não temas a morte, porque ao vencedor eu darei o direito de não passar pela segunda morte, a morte eterna. Essa morte é a que é mais terrível. Então, mesmo quando o ímpio aparentemente prevalece contra o crente, tirando-lhe a vida, na perspectiva espiritual, a morte física se torna, em última análise, o livramento de Deus para o seu povo. Imagine a visão que esses irmãos têm, como Estevão teve, ainda sendo apedrejado e já vendo o seu Senhor assentado no trono, à destra do Pai, e sabendo o lugar para que ele ia. Esse livramento é fantástico. Então, para aqueles que pensam que a morte do cristão é o fim, na verdade se enganam. Para aqueles que pensam que o ímpio vence quando a perseguição chega, em última análise, a morte física dos cristãos que estão sendo perseguidos, na verdade não entenderam nada. Porque a morte física pode ser tão somente uma demonstração do amor de Deus para um livramento que conduzirá essa pessoa ao seio de Abraão, à presença do trono e para a certeza da vida eterna. Então, mesmo diante da morte física, nós podemos afirmar que Deus livra os seus diante da brutalidade dos ímpios. Quando eu digo que Deus nos livra da brutalidade, inclui tudo, inclusive permitindo a morte física como livramento. Deus está no controle de todas as coisas. A promessa não é que nós não teríamos problema. A promessa não é que nós não seríamos perseguidos. A promessa não é que não passaríamos pela morte. Mas a promessa é que Ele nunca nos deixará,
nunca jamais nos abandonará. Seja qual tipo de perseguição que você esteja sofrendo, seja qual tipo de ataque ímpio que tenha se levantado contra a sua vida, Deus está contigo. Essa é a promessa que nós vemos desde Gênesis até Apocalipse, que vemos aqui de um modo muito especial em Êxodo até o livro final. Ainda nós estamos em batalha, irmãos. Nós sabemos, ainda mais nos nossos dias, quando Satanás foi lançado do céu e veio furioso combater os crentes em Cristo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, é isso que Paulo diz. Mas independente disso, e apesar de Satanás a cada dia usar da sua astúcia, da tirania, da brutalidade para nos ameaçar, entre mentes Deus tem cuidado dos seus. A promessa do Senhor tem sido aplicada sobre aqueles que depositam no Senhor a sua confiança e que já reconheceram que em Deus há verdadeira segurança. Portanto, a mensagem de Deus desde os tempos antigos é para que confiemos nele e permaneçamos fiéis até o fim. Eu não sei se nós teremos dias mais difíceis ainda do que aqueles que nós já temos passado. A Bíblia me indica que sim. A palavra de Deus nos aponta que estamos caminhando para dias mais difíceis ainda. Mas saiba que toda a tirania que porventura se levantar contra nós, Deus nos fortalecerá para sermos fecundos ou bem-sucedidos. Se essa tirania continuar e aumentar a carga sobre nós, Deus nos fortalecerá para suportarmos passar por todas elas. E mesmo que ela chegue no ápice de uma perseguição tamanha que possa vir a ceifar a nossa vida, a morte física, mesmo assim, nós receberemos a promessa da vida eterna e não passaremos pelo dano da segunda morte. Sabedores, irmãos, que o inimigo, que o ímpio, usará de astúcia, como o faraó usou. Usará de tirania, como o faraó usou. E usará de brutalidade para nos perseguir. Apesar dessas astúcias, dessa tirania, dessa brutalidade, confiemos definitivamente que Deus nos fará bem-sucedidos, nos fortalecerá e nos livrará, mesmo que esse livramento seja nos conduzir à presença, ou à sua presença, a presença do Cordeiro, que foi morto, mas que vive eternamente. Suportemos as aflições e olhemos firmemente para o Autor e o Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para que no final recebamos a coroa que Ele nos prometeu. Que Deus assim nos abençoe. Amém?